Billy Graham, Como Viver uma Vida Cristã. Nesta noite eu peço que leiam comigo o livro de Atos, capítulo 11. E o verso 16, na parte final do verso do livro de Atos. Capítulo 11. Nós lemos estas palavras. E os discípulos... A palavra discípulo significa aprendiz ou seguidor. E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Paulo e Silas estavam pregando em Antioquia por muitos meses. Eles estavam conduzindo uma cruzada evangelística, levando centenas de pessoas a receber a Cristo. Eles fundaram uma grande igreja e naquela região as pessoas ao redor começaram a chamá-los de cristãos. Seguidores de Cristo e cristãos. Foi onde a palavra cristão foi pela primeira vez citada. Seguidores de Jesus Cristo. Bem, nesta noite eu quero falar sobre o assunto. Como viver uma vida cristã. Eu escutei sobre uma garota, alguns anos atrás, que escutou uma das sonatas de Beethoven. E ela tinha um desejo grande de aprender a tocar. Ela tinha uma habilidade musical real. Mas 20 anos depois, os vizinhos tinham que suportar e escutá-la como se ela estivesse assassinando Beethoven. O que aconteceu? Ela nunca encarou os exercícios com os 5 dedos e as escalas musicais. Ela negligenciou aprender a tocar. Agora, muitos de vocês que têm uma enorme vontade de viver a vida cristã. Você quer ser um cristão? Você quer viver uma vida cristã? Mas nunca aprendeu como viver a vida cristã. Bem, disseram para você que você podia ser cristão. Falaram que você deveria viver uma vida cristã, mas nunca te disseram como. Eu escutei uma mulher que disse que tinha um pastor maravilhoso. Ela disse, meu pastor é um ministro maravilhoso, é um pastor maravilhoso, e todos os amamos na igreja. Mas eu não consigo dizer o que ele quer que a gente faça. Bem, nesta noite eu quero que vejamos algo sobre como viver a vida cristã. Mas antes de tudo, eu quero que vejamos o que é ser um cristão. O que é ser um seguidor de Jesus Cristo. Bem, tem muita gente que tem a ideia de que se você nasce em um país cristão, então você é um cristão. Muitos acham que se você tem pais cristãos, então automaticamente você é cristão. Mas a Bíblia diz que não se pode herdar a cristandade. Não é sobre a carne, nem sobre o desejo do homem. Não há nada que você possa fazer automaticamente transformar você em aceito no reino de Deus. Você pode ir para a igreja, você pode viver uma vida decente, você pode ser uma pessoa moral, você pode ter características de um cristão, mas isto não faz de você um cristão. Existem milhares de pessoas dos Estados Unidos nesta noite que pensam que são cristãos, mas na verdade não são cristãos no sentido estrito do termo. Eles nunca nasceram de novo, nunca receberam Cristo em seus corações, e se eles morrerem, eles não irão para o céu. Agora, um cristão é uma pessoa que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Um cristão é uma pessoa que tomou a decisão de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Você o aceita e compromete a sua vida a Ele. Bem, a primeira coisa é que o cristão é uma pessoa que fez uma escolha. Você tomou uma decisão. Você teve um encontro com Deus vivo. Você recebeu Cristo no seu coração. Este é o primeiro passo para ser um cristão. Isso aconteceu com você? Houve um momento em sua vida quando você se arrependeu dos seus pecados e que você se deu conta que é um pecador e você disse, ó Deus, eu me arrependo dos meus pecados. E então, por fé, você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador? Bem, este é o ponto de partida. Sim, tem muita gente tentando viver uma vida cristã, mas Cristo não faz parte do seu reinado. No momento em que você recebe Cristo, o Espírito Santo
entra no seu coração e te dá uma nova vida moral, e você tem o poder e a força para viver uma vida cristã. Agora, ninguém pode viver uma vida cristã sem que primeiro tenha ido até a cruz para receber a Cristo como Salvador. Cristo morreu na cruz. Cristo derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Mas você precisa vir e receber Cristo. Isto é um ato do seu desejo. Intelectualmente você diz sim, eu acredito, mas isto não é o suficiente. Emocionalmente você pode ter tido uma experiência, mas isto não é suficiente. Pela sua vontade você deve dizer, eu receberei Cristo, eu darei minha vida para Cristo. Mas então depois disso, algo mais deve acontecer. A segunda coisa é uma mudança que tem que ocorrer na sua vida. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deve haver uma mudança definitiva na forma que você vive. Uma mudança na sua atitude. Uma mudança na sua atitude em relação a Deus. Você deve amar a Deus de forma suprema. Você deve colocar Deus antes das escolhas e decisões da sua vida. Deve ocorrer uma mudança na sua atitude em relação a você mesmo. Você não deve ser mais egocêntrico. Você não deve ser mais egoísta e fazer coisas para agradar você mesmo. Deve ocorrer uma mudança em relação ao seu próximo. Você deve amar o seu próximo como a você mesmo. Tem que ocorrer uma mudança na sua vida. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu escutei sobre um homem, uma vez que nos velhos tempos ele se acostumou a parar seus cavalos em frente a um bar. E ele se converteu a Cristo em um encontro na igreja metodista. No dia seguinte, ele voltou à cidade e parou os cavalos em frente à igreja metodista. O balconista do bar veio do lado de fora e disse, qual o problema? Você parou os cavalos aqui por 10 anos e agora parou lá, por quê? O homem disse, eu me converti ontem à noite. Recebi Cristo. E ele disse, eu mudei o local de parada. E é isso exatamente que você deve ser feito. Mudar o local de parada. Se não há nenhuma evidência de mudança na sua vida, é melhor você verificar se é mesmo um cristão. Porque se sua vida não mudou, se você não carrega o fruto de Deus te deu, quando você aceitou Cristo, então você deve começar a duvidar se aceitou o mesmo Cristo. Porque para os filhos de Deus uma mudança ocorre. Jesus disse, pelos frutos os reconhecereis. Pelos seus frutos. Quais são os seus frutos? O fruto do Espírito Santo são amor, alegria, paz, longanimidade e todos os outros. Você está vivendo a vida cristã? Você se entregou a Cristo? Você sabe se teve esse encontro com Ele? Uma mudança aconteceu na forma que você vive e na sua atitude? Se não, talvez você não seja um cristão. Você pode estar vivendo no paraíso dos tolos. Você pode pensar que é um cristão, mas você não é. Porque um cristão é uma pessoa que recebeu Cristo e uma mudança ocorreu na forma como ele vive. Terceiro, o cristão é uma pessoa que aceitou um desafio. O desafio de Cristo. Cristo disse, se alguém quer ser meu seguidor, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Em Moscou, nessa noite, milhares de jovens estão sendo desafiados. Eu estou feliz de dizer que os jovens americanos, até onde eu sei, não aceitaram o desafio do comunismo. O comunismo tem desafiado milhões de jovens. Jesus Cristo também oferece um desafio. Ele disse que a menos que você tenha o desejo de aceitar meu desafio, viver por mim, você não pode ser meu seguidor. Hoje em nossas igrejas estamos ocupados com cifras astronômicas para produzir nossos relatórios. Tudo isso é bom. Mas Jesus está ocupado eliminando pessoas. Toda vez que uma multidão ficava ao redor de Jesus e aumentava, ele dizia, espere um minuto, se você quiser me seguir, você tem que negar a si mesmo. Aquilo eliminava uma multidão. Então, se a multidão ainda fosse grande, ele dizia, se você quiser me seguir, você tem que pegar a sua cruz e me seguir. Bem, aquilo eliminava a maioria restante, porque eles não queriam ir para a cruz. A cruz era a cadeira elétrica daqueles dias. E Jesus disse, se você quiser me seguir, você vai ter que pegar a sua cadeira elétrica, tem que pegar seu lugar em que será executado a impopularidade que vem junto quando me seguir. E a maioria das pessoas não querem fazer isso. A maioria das pessoas não querem se posicionar por Cristo. A maioria das pessoas não querem apresentar e ser selecionado quando tem que se entregar a Cristo.
Te pergunto nessa noite, você tem certeza que é um cristão? Você tem certeza que seus pecados estão perdoados? Tem certeza que irá para o céu quando morrer? Tem certeza que está pronto para se encontrar com Deus? Te pergunto nessa noite, você é um cristão? Você tem certeza disso? Se eu tivesse qualquer dúvida nessa noite que eu estou pronto para me encontrar com Deus, você não poderia me tirar daqui nessa noite até que eu resolvesse isso. Tenha certeza, dê sua vida para Cristo nessa noite. Vem e receba-o. Isso é ser cristão. Deus habitando no coração, o encontro pessoal com Cristo, recebendo como Salvador e Senhor. Isto é um cristão. Mas como viver uma vida cristã? Isso é outra coisa. Como viver uma vida cristã, ok? Há cerca de 14 anos atrás eu me casei. Por cerca de 2 anos eu trabalhei para conquistar minha esposa. Posso dizer que deu muito trabalho para ganhar minha esposa. Trabalhei duro por 2 anos. Finalmente ficamos juntos em frente ao pastor. Bem, poderia ter admirado minha esposa, que também fiz, mas ainda não era casado. Poderia achar que ela era amável e linda, mas isso não me fazia ser casado com ela. Eu tinha que estar com ela em frente ao pastor. Quando ele perguntou se aceitava como esposa, eu disse, eu desejo. Então, ele pronunciou, marido e mulher. Então nós casamos, uma decisão pública. Eu vim em público. Diante de uma congregação com testemunhas por todo lado, e aceitei Ruth como minha esposa. Eu disse, eu desejo. É uma questão de desejar. Só acreditar não era suficiente. Só jantar no domingo não era suficiente. Apenas amar não era suficiente. Eu tive que dizer, eu quero. É só acreditar em Cristo não é suficiente. A Bíblia diz que o diabo acredita em Cristo. Dizer que ele é uma pessoa maravilhosa não é suficiente. Apenas ir à igreja domingo à noite não é suficiente. Você tem que dizer que você deseja recebê-lo como seu único Salvador e Senhor. Você já fez isso? Mas então eu descobri algo que muitos casais, muitos jovens não pensam a respeito. A cerimônia foi apenas o começo. Bem, quando você aceita Jesus Cristo, também é só o começo. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, vocês vivem juntos. Vocês trabalham juntos, planejam juntos, suas vidas se entrelaçam. Casamento é trabalho. Não é uma lua de mel o tempo todo. O meu é, mas o de vocês eu não sei, acho que seja. Bem, a vida cristã do mesmo jeito, você diz para Cristo, eu desejo. E a Bíblia diz que é seu casamento com Cristo. Ele é o noivo, você é a noiva. Mas agora vem os anos de seguir e viver por Cristo. Se você quer crescer, você tem que seguir certas regras para crescer em Cristo. Agora a Bíblia diz que depois de receber Cristo, você começa como um pequeno bebê. Apenas um pequeno bebê. Você não é um cristão crescido. Você vai para a igreja no domingo seguinte, após receber Cristo. Algumas vezes, alguns cristãos dizem, me perguntam se vai durar. Pobrezinho, será que ele vai aguentar? Você não devia fazer isso. Você devia ir até estes novos crentes e amá-los, encorajá-los para que eles cresçam. Você deve crescer, mas aí está a tragédia nas igrejas cristãs de hoje. Uma terrível tragédia quando o meu filhinho disse as primeiras palavras, ele disse Dadá. Ao menos acho que foi isso que ele disse. Foi o que contaram para mim o que ele disse. Dedé. Nós ficamos chocados. Ele aprendeu a falar Dadá. Mas imagine se 20 anos depois ele vem até mim e diz Dedé. Algo estaria errado. E existem muitos de vocês que agem da mesma forma. Não cresceram nada.
Vocês ainda saem 20 anos depois, serem cristãos e dizem, dá. Vocês não estudaram. Não cresceram. Vocês vão a um culto de oração e o pastor diz, bem, vamos deixar todo mundo dizer um verso da Bíblia. Alguém diz, João 3,16, e você diz, ele falou meu versículo. Era tudo que você sabia. Você não estudou a Bíblia. Se alguém te convidar para orar, você diz, desculpe, mas eu não sei orar. E você continua dizendo que é um cristão. A vida cristã é de crescimento. Você começa como criança e nós crescemos na graça e no conhecimento de Cristo. Bem, tem uns pontos importantes. O primeiro é a oração. Nós temos que passar mais tempo todo dia em oração. Senhor, ensina-nos a orar. Bem, você tem que aprender a andar, não é? Você tem que aprender a andar de bicicleta. Você aprende a cavalgar. Bem, você tem que aprender a orar. Da mesma forma, você aprendeu a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Bem, lembre-se que ao viver esta vida cristã, você não tem que vivê-la sozinho. O Espírito Santo vive em você. No momento que você aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo vai viver em você para te dar o poder, sabedoria, força, coragem para viver a vida cristã. Bem, o Espírito Santo também ajuda você na sua vida de oração. A Bíblia diz, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, que não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo te ajuda a orar. Bem, posso te dar uma sugestão? Tem muita gente que diz, eu não me sinto bem para orar. Eu só oro quando me sinto bem. Então você está errado. Você deve ter um tempo, um lugar definido, todo dia para orar. Você tem um encontro, uma entrevista com Deus Todo-Poderoso. Suponha que você tivesse um encontro com o presidente amanhã. Será que você diria, bem, eu não estou com vontade de ver o presidente nesta manhã? Ou suponha que você fosse ver a rainha. Bem, eu não estou com muita vontade nesta manhã. Não! Você vai estar lá, com a sua melhor roupa. Você vai lá e se apresenta para a rainha. Bem, todo dia Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está aí esperando. Ele te deu uma audiência para qualquer hora do dia. E você falha em estar presente ao seu encontro. Quantas são as vezes que você desiste? Quantas vezes você diz que não está com vontade? Seu corpo, a mente dizem que não estão com vontade. Mas meu desejo me faz ir adiante e gastar tempo em oração, porque oração é trabalho. Oração é trabalho e muitas vezes você se força a manter seu compromisso com Deus. E daqueles momentos surgem os momentos mais preciosos e algumas das maiores respostas. Então, o segundo ponto, que é ler a Bíblia. Bem, o propósito da Bíblia é o de testificar Jesus Cristo. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse aponta para Cristo. Esta quinta noite eu vou contar como estudar, ler e entender a Bíblia. Vou só comentar nesta noite. Jó disse, não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que saiu. A Bíblia diz, como crianças recém-nascidas desejam de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. A Bíblia diz que não crescemos só fisicamente, mas que dentro de você existe uma alma. Fisicamente você tem olhos, boca, nariz e mãos, mas vivendo dentro de você está a sua personalidade, sua alma, mente, memória, sua personalidade. Essa é a sua alma, o seu espírito. Bem, se você gasta todo o seu tempo no desenvolvimento do seu físico, a maioria de vocês parece que tomou um bom café da manhã hoje. Você não deixou de comer hoje, deixou? Você não deixou de cuidar de suas necessidades físicas, de se olhar no espelho, mas e quanto às suas necessidades espirituais? Você está cuidando das suas necessidades físicas hoje, mas não da alma. E a alma vai viver para sempre. Quando o corpo morre e vai para a sepultura, e você passa todo o tempo alimentando o corpo e não a alma.
E como você alimenta a alma? Qual a comida que você dá para a alma? É lendo a Bíblia, a palavra de Deus. E não importa que você seja, você não pode viver uma vida vitoriosa se você não lê e estuda a Bíblia. Toda vez que uma pessoa vem até mim e diz: eu não estou tendo as orações atendidas, não estou tendo vitória na vida, não tenho alegria, não tenho a paz que eu acho que deveria ter como cristão, eu pergunto só uma coisa: você lê e estuda a Bíblia diariamente? Geralmente, como resposta, eles se curvam a cabeça e dizem: não tanto. Deus tem uma mensagem para você nesse livro. Leia, estude e medite nele. Bem, veja como você deve ler a Bíblia. Leia com reverência, ao encontro com Deus Todo-Poderoso. Leia com expectativa. Leia a Bíblia esperando que Deus falará com você. E realmente Ele falará com você. Talvez você leia só um verso, mas medite naquele verso. Talvez você só leia um capítulo inteiro. Medite naquele capítulo. Venha com expectativa, porque cada vez que você lê as Escrituras, Deus tem uma mensagem para você. E leia com dependência. O Espírito Santo inspirou o escritor deste livro, e o Espírito Santo pode interpretar esse livro para você. Muitas vezes eu leio a Bíblia e existem pontos que eu não entendo, e fico de joelho e digo: Deus, por favor, mostre para mim. E de joelhos eu encontro o significado daquela passagem através do Espírito Santo. Bem, reserve um tempo adequado e não leia apenas um verso da Bíblia como ritual e fecha. Reserve um tempo. Reserve um tempo, 15 minutos, 20, 30 minutos. Você deve fazê-lo toda manhã, antes de deixar o seu quarto, ou antes de deixar sua casa. Passe meia hora em estudo da Bíblia e oração. Eu digo a você, o dia será totalmente diferente. Você caminhará nas nuvens. Haverá alegria na sua alma. Haverá um sorriso na sua face. Haverá uma atitude totalmente diferente com relação à vida. Se você tiver o hábito de ler a Bíblia e passar um tempo em oração toda manhã. Terceiro ponto. Se você for viver uma vida cristã, deve haver disciplina na sua vida. A vida cristã é uma forma de renúncia. Jesus disse: estreito é o caminho que leva à vida eterna. A Bíblia diz que o cristão é um soldado que tem que sofrer. A Bíblia diz: tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. O cristão é como um lutador de boxe que fortalece seu corpo. E em todo o Novo Testamento você lê palavras como esta, descrevendo a vida cristã. Luta, corra, trabalhe, suporte, resista, agonize. Tudo isso nas palavras do Novo Testamento descreve a vida cristã. É para ser uma vida de disciplina. Nós temos que disciplinar nossas mentes, as coisas que lemos e pensamos. Nenhum pensamento ruim deve entrar em nossas mentes, e se entrarem, devem ser expelidos imediatamente. Nossas mentes devem ser disciplinadas de modo a não gastarmos tempos lendo lixo e literatura que não desenvolve a alma, ou assistir a um tipo errado de programa de televisão. Nós não jogamos nosso tempo fora. Nós não deixamos nossas mentes paradas. Nossas mentes são disciplinadas. Nossas línguas também são. Põe, ó Senhor, uma guarda a minha boca. Salmo 141:3. Nosso tempo é disciplinado. Nós redimimos o nosso corpo, porque esses são dias ruins. Cada pedaço de tempo que Deus nos dá, todo dia são como joias. Eles nunca poderão ser trazidos de volta. Eles devem ser dedicados a Cristo. Este meu corpo, a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo e que devemos ter autocontrole. Autocontrole, mansidão, bênção sobre a carne, disse Jesus. É isto que mansidão significa. Significa temperança, autocontrole. Eu tenho que viver uma vida disciplinada. Quão pouca disciplina nós temos hoje, de maneira que vivemos. Quão pouca disciplina nós temos em nossa experiência cristã e em nossa vida cristã. E essa é a razão pela qual milhares de cristãos falham. Não há nenhuma disciplina. Tem que haver disciplina.
Então, o próximo ponto na vida cristã, existe a igreja. Vocês devem ter escutado sobre o cristão Robinson Crusoe, não escutaram? Tentando viver a vida cristã solitária. Eu digo a você, a Bíblia não conhece nada a respeito disso. Companheirismo cristão não é opcional, é essencial, é mandatório. Não devemos abandonar a nossa união. A Bíblia ensina que a igreja é como uma ligação com muitas ramificações. Como se fossem pedras vivas, construídas juntas, membros do corpo de Cristo, juntos. Bem, a igreja pode ter suas congregações locais. Não se deve dizer, eu sou um membro de uma igreja universal, mas não pertenço a nenhuma igreja local. É como dizer, eu sou da Maria, mas não tenho nenhum novinho. Mas não pertenço a nenhuma igreja local. Como as Nações Unidas, eu estava nas Nações Unidas na segunda-feira. Tive uma interessante conversa com o líder de lá e vi pela janela todas aquelas bandeiras. Pensei, esta é uma grande organização que possui seus membros locais ao redor do mundo, na forma de nações e estados. Aqui, nós temos a grande igreja, o corpo de Cristo, mas que possui suas ramificações locais em todo lugar. Uma pode ser chamada luterana, outra de batista, outra de presbiteriana. Qualquer que seja o nome, é o lugar onde Cristo é falado. É o lugar onde Cristo é exaltado. Nós temos que ir lá e ajudar no trabalho da igreja. A igreja é para cultuarmos juntos. É o lugar onde damos o nosso tempo para o trabalho do Senhor. Espero que você vá à igreja amanhã. Estamos na noite de sábado. Vamos todos cultuar o Senhor amanhã. Vamos todos em um mandamento de Deus. Eu te digo, você não pode viver uma vida cristã vitoriosa, com alegria no coração, sem estar na igreja. Fique com sua igreja. Tem gente que diz estar procurando uma igreja perfeita, mas nunca vai achar. Você nunca vai achar a igreja perfeita. Eu viajei pelo mundo todo, já vi diversas igrejas, mas até agora não vi nenhuma igreja perfeita. Eu não creio que haverá. Jesus tinha um pequeno grupo de homens com ele, 12, e eram imperfeitos. Judas o traiu, Pedro negou, e muitos não acompanharam quando ele foi para a cruz. Não existe nenhum corpo perfeito na terra. Vá para uma igreja e trabalhe por Cristo. Então, por último, o cristão deve testemunhar por Cristo. Bem, como você testemunha? Você testemunha do jeito que você vive. A graça, a cortesia. Você testemunha por Cristo. Se você vive uma vida mudada, em que Cristo vive em você, irradia através de você, outras pessoas serão atraídas e perguntarão: qual o seu segredo? E você vai dizer: eu conheço Jesus Cristo. E você tem a oportunidade de testemunhar por Cristo. Testemunhar na sua vida diária. Nós podemos cumprir nosso dever no trabalho, mas temos que servir ao Senhor. Nós temos que testemunhar na forma em que fazemos o nosso trabalho. Nós temos que trabalhar fielmente. Se você trabalha em uma fábrica, você deve trabalhar fielmente. Você não trabalha apenas para o empregador. Você trabalha para Deus. Se você é um empregado, você trabalha para Cristo. Ele é o único para o qual você é responsável se você é um cristão. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos um povo separado para Cristo. E nós devemos ser testemunhas iluminadas em uma geração perversa.
Todo lugar nós vemos mentiras, hipocrisia, desonestidade e luxúria. Homens fazendo de tudo por materialismo. Entregue sua vida a Cristo. Deixe que Ele viva em você e seja um testemunho iluminado nele. Torne-se o sal na sua comunidade. Seja a luz na sua comunidade. Deixe que as pessoas saibam a sua posição por Cristo. Viva uma vida pura, honesta, saudável e limpa. Eu quero te perguntar nessa noite, você é um cristão? Você está vivendo esse tipo de vida que eu falei? Bem, eu não estou perguntando se você é um cristão influente. Estou perguntando de que tipo de igreja você é membro. Estou perguntando se você teve esse encontro com Deus. Houve uma mudança na sua vida? Você aceitou o desafio de seguir a Cristo? Você está vivendo uma vida fiel a Ele? Se não, você pode começar nessa noite. Agora mesmo. Agora mesmo. Você pode dizer, Senhor, eu te entrego a minha vida, o meu coração e a minha alma. Eu quero que Cristo venha e perdoe meus pecados e as minhas falhas. Eu quero segui-lo e servi-lo. Eu quero saber que meus pecados estão perdoados e que eu vou para o céu. Eu quero uma mudança em minha vida. Eu quero uma mudança no lugar onde eu trabalho. Eu quero me tornar uma luz por Cristo. Quero me tornar uma testemunha por Cristo. Quero a alegria de viver por Ele. Quantas pessoas dizem que são cristãs, mas não têm alegria? Não tem alegria, não tem amor na vida deles, não tem caminhada com Cristo, não tem nenhuma emoção. Ficam com raiva facilmente, são invejosos, cheios de orgulho. Eu digo uma coisa, a vida cristã nunca foi para ser desse jeito. Entregue sua vida a Cristo e tenha certeza que Ele vive no seu coração. Alguns de vocês entregarão suas vidas a Cristo nessa noite pela primeira vez. Outras virão dedicar novamente suas vidas a Cristo e dirão, nesta noite dedicarei minha vida a Cristo de forma renovada. Eu vou me entregar a Ele em todo este lugar. Deus está falando para centenas, milhares de pessoas. Todos vocês que virão à frente e dizer, eu vou começar a me entregar a Cristo. Eu venho até o pé da cruz, renunciando os meus pecados e minhas falhas, entregando-me a Ele como meu Senhor e Salvador.